fazer aqui 3 perguntas, uma para o deputado Osmar, que será comentada em seguida. Eu peço que a Alejandra comente, depois vou fazer uma para a Alejandra, para que o deputado Osmar comente. E quando eu estava aqui preparando as perguntas e relembrando de uma sessão, da última sessão do ano passado, do nosso simpósio, que eu coordenei, que eu moderei, eu fiz uma pergunta que parece que foi uma profecia que, infelizmente, se realizou, né? Eu, apesar da barba branca, não quero me colocar no lugar de profeta, porque, na época, para fazer essa pergunta, era só ler jornal, não precisava estar adivinhando muita coisa, né? Mas a pergunta que eu fiz para o grupo que estava aqui na mesa foi a seguinte: olha, numa perspectiva, numa eventual crise econômica em 2015, qual a chance de programas como o Bolsa Família e de outros programas voltados para a primeira infância se sustentarem, né? O quanto seguros estão esses programas de uma situação de crise econômica. E agora a crise econômica em 2015 é uma realidade, mas o tema esse ano traz essa perspectiva da qualidade, né? E a Alejandra trouxe aqui essa questão, o deputado reforçou, e também nós ouvimos já ontem do Daniel Santos também, esse desafio que é uma díade, né, entre acesso e qualidade para as crianças de 0 a 3 anos. Né? Nós temos esse desafio. As crianças mais pobres precisam acessar, e esse acesso precisa ser, essa oferta precisa ter qualidade, para que a gente possa, de fato, assegurar um bom desenvolvimento para essas crianças. Então, eu trago aqui para o deputado Osmar. Eu acho que essa discussão é uma discussão corrente no Congresso, com certeza, em vários setores do governo, como assegurar as conquistas que nós já alcançamos para as crianças, especialmente 0 a 3, e com qualidade, com alguma qualidade, num cenário de escassez de recursos, né? Que eu acho que essa é a realidade também de quem está voltando aqui para casa, nos seus municípios, e que está se perguntando, né? E há uma ideia de ampliar o debate. Eu sei que não tem uma resposta, né? Mas que, pelo menos, nós tenhamos aqui uma condição de ter uma conversa sobre esse tema que é tão importante no momento. Eu começo? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito conturbado mesmo, e a crise econômica está pegando todo mundo, né? Eu acumulo a função, eu coordeno a Frente Parlamentar da Saúde no Congresso. Então, a saúde está um problemão, com os cortes que foram feitos esse ano, inclusive, né? Já vinha diminuindo, a saúde já vinha capengando, né? E agora, com corte em relação ao orçamento previsto de 20 bilhões, pode ser fatal até para o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação, né? E em geral, né, cortes que as prefeituras estão numa situação muito difícil, porque, como caiu a receita em geral, a crise ela se dá de cima e embaixo, ela não é só uma coisa que acontece lá em Brasília, né? Ela está, os municípios, eu pego um município, por exemplo, onde eu fui prefeito, que é Santa Rosa. Eu estava falando com o prefeito esse ano, ele está tendo uma receita, é um município de 70 mil habitantes, mas é um município que está tendo uma receita menor de quase 15 milhões desse ano em relação ao ano passado. Ora, 15 milhões no município é uma tragédia, 15 milhões a menos, né? Ele tem que demitir gente, ou ele acaba com programas inteiros, né? Isso está acontecendo de cima e embaixo, né? Ainda mais lá no meu estado, que está uma crise sem precedentes. É uma crise que vem de 30 anos, se acumulando, agora estourou tudo no colo do atual governador, que tem que resolver, né? Então, isso interfere muito até nos projetos de políticas públicas, né?
Aliás, a gente tem muita preocupação com muita coisa lá, mas tem que ter prioridade, né? Eu acho que tanto o gestor tem que ter prioridade. Eu confesso para vocês que eu tenho muita coisa no Congresso, o deputado e o senador, acho que até mais os deputados, tem que ter um déficit de atenção e ter um pouco de hiperatividade, senão não consegue dar conta. São 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma tranquilidade, que lá em casa eu tenho... a minha mulher não me deixa esquecer da primeira infância, né? A Alessandra que está aqui, ela é uma zelosa guardiã da ciência, da política pública de primeira infância e tal, que nós, inclusive, praticamos, né? Porque eu tenho duas crianças pequenas também, dois meninos maravilhosos, né? Então, sempre que eu estou falando muito de outros assuntos, ela vem, mas e aí? E a primeira infância? E cadê o marco legal? E como é que está? Então, eu acho que como a gente tem que ter prioridade na vida, essas questões têm que se entender a importância delas e priorizar, né? O prefeito, até pouco tempo atrás, os prefeitos se preocupavam só em botar asfalto, em calçar rua, em resolver, dar uma cesta básica, né, até o problema de saúde não tinha assim, uma visão de saúde, que o posto de saúde tinha que ser ter um atendimento maior, ser importante e tal. Quando se falava em saúde, era só o hospital. Não, mas o hospital tem tantos leitos e tal. Quando começa a experiência, né, e o conhecimento humano começa a avançar em determinadas áreas, o prefeito passa a ter que priorizar, né? Eu acho que a política de primeira infância não é uma política cara, não tem alto custo, é aquilo que o Heckman diz, né? O investimento pequeno, tu tem um resultado fantástico, é a política que tem o maior impacto na área social, não tem nada que tenha o impacto das políticas voltadas para a primeira infância na área social, né, um impacto futuro. Então, é uma questão de priorizar. Eu acho que tem que priorizar isso, tem que priorizar a questão de qualidade. Quando tem que se investir, tem um prédio, uma coisa, tem que se investir, na minha opinião, tem que se investir em recursos humanos, né? O recurso humano hoje é vital para a qualidade. Não adianta a gente falar ter prédio, ter instituição, se tem uma pessoa lá que não entende o que está fazendo direito, ou não tem formação adequada, né? Então, eu acho que tudo vai tendo prioridade. Prioridade primeira infância, tudo bem, mas dentro da primeira infância, qual é a prioridade? Recursos humanos. Capacitar os recursos humanos, né? E procurar, com isso, causar o maior impacto possível na ação. Eu estou falando do exemplo do município, porque é a base de tudo, né? Funcionando no município, o resto tudo anda, né? Os municípios estão prejudicados, mas dentro do que eles estão prejudicados hoje financeiramente, tem que escolher uma prioridade, também não pode ficar só se queixando, né? E a prioridade, eu acho que tem que ser a questão da primeira infância. Eu faria, se fosse prefeito, faria isso. Até acabaria com alguns outros programas e concentraria nessa questão da primeira infância. Obrigado. Alejandra? Pois é, pergunta muito difícil. Enfim, eu mostrei aí um gráfico que deixa muito claro como a opção do Brasil tem sido, através um pouco da Previdência, né, conversa de gente grande, né, é necessário uma reforma da Previdência para se destinar mais recursos à primeira infância, né? Há diferentes formas de aposentadoria no mundo, né? Eu, como mexicana, fiquei muito surpresa de ver, acho que é notável como não há pobreza na população idosa, o que é uma coisa positiva, né? Mas acho que há o que se fazer, né? As pessoas, a questão da aposentadoria muito jovem, a aposentadoria no momento em que a pessoa ainda pode ter uma atividade e tem uma atividade profissional, né? Acumulando aí 2 ingressos, e isso custa o erário, né? E, enfim, diferentes benefícios da Previdência que, enfim, precisa ter uma conversa de gente grande mesmo e definir para onde que vão os recursos públicos. A outra questão é justamente em tempos dos 20 minutos da Band, né, como garantir políticas públicas de longo prazo.
como fazer com que as políticas públicas não sejam de governo, sejam políticas públicas de Estado. Acho que os planos nacionais, de alguma forma, contribuem para isso, mas acho que há uma questão também que a sociedade civil tem um papel importante para garantir essa continuidade. Recentemente, eu estive em Medellín, a Colômbia tem um programa para a primeira infância, está entre esses 4 países, Cuba, Chile, Equador e a Colômbia, esses países que adotaram uma visão da integralidade, que criaram instituições para lidar de forma integrada com as políticas públicas para a primeira infância. E eu fiquei muito surpresa com um taxista que me levou para o aeroporto e que estava muito orgulhoso da cidade. É uma coisa notável como Medellín é uma cidade reconstruída, é uma cidade, enfim, em franco crescimento e num bom momento, apesar deles também estarem vivendo uma crise econômica. E para ele estava muito claro que a continuidade das políticas, a continuidade de bons governantes na província de Antioquia e na cidade eram chave para as boas políticas e o bom andamento da educação na cidade. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência como cidadãos, a gente precisa cobrar isso do poder público, enfim, que não seja uma coisa admissível acabar com programas, enfim, pode mudar o nome do programa, mas as ações não podem ser interrompidas ao gosto do seguinte governante. Acho que nisso a sociedade civil tem um papel muito importante. Ótimo, Alejandra. Você entrou na pergunta que eu faria para você. Só você pode, talvez, se alongar um pouquinho mais. A minha pergunta é, você tem uma experiência longa nesse campo da advocacy, da luta por direitos, né, com esse papel que o Todos pela Educação vem desempenhando. E a pergunta é, como esse controle social, seja pela sociedade civil, ou seja até pelas famílias, como esse desafio dessa ausência de parâmetros sobre qualidade, né, como você acha possível que essas questões, como fortalecer essa capacidade, tanto institucional da sociedade civil, quanto das famílias, para exercer esse papel de controle social e fazer com que levantar a bandeira de que esses programas devem ter continuidade. Bom, sem dúvida através do voto, né? A gente vive hoje uma situação particularmente complicada, né? E a gente vive aí um ciclo de baixos níveis educativos que levam a más escolhas, e a gente se perpetua nessa situação. Agora, agir, parece chavão, mas acho que agir localmente é muito importante. E participar dentro da nossa comunidade para ter melhores serviços, acho que é chave, né? O Todos pela Educação, ele surge em 2006 com uma agenda de monitoramento do acesso e da qualidade da educação, junto com o investimento público em educação. Em 2010, cria uma agenda de políticas públicas para a educação, consideradas-chave para avançar na qualidade e na redução da desigualdade na educação. E, no ano passado, a gente entrou com uma agenda com as famílias. A gente entende que esse trabalho com a família, o envolvimento da família na educação, mas não apenas na educação, o envolvimento do cidadão comum, desse taxista que entende a importância da continuidade das políticas públicas, é fundamental. A opinião, a política se move a partir das
pesquisas de opinião, né? As pesquisas de opinião, elas determinam programas de governo. A gente precisa exigir boas políticas públicas e no dia a dia cobrar a gente entender o nosso papel, entender que o dinheiro público é de todos nós, que a gente tem que garantir o melhor uso desses recursos. Deputado Osmar? Eu queria pegar uma carona aí. Eu estava vendo o filme que a Fundação Maria Cecília está promovendo, está produzindo. Eu acho que uma coisa, nesses momentos, pegando um pouco o que a Alejandra está falando, nós temos que fazer com que a sociedade entenda melhor a questão da primeira infância. E isso é mídia, é divulgação. É um filme desse que tem um impacto fantástico. Fantástico. Podem escrever, esse filme vai ter uma repercussão enorme. E quanto mais divulgado e quanto mais badalado, melhor, né? Mas tem uma propaganda, por exemplo, o governo tem uma propaganda institucional falando sobre a importância da primeira infância para as famílias, para que essas famílias, independente de ter ou não ter um recurso público adequado, que essas famílias tenham também uma preocupação com isso, né? Chamem a atenção, caia a ficha da importância que tem aquela criança que está ali, né? E que eles acham que é só trocar fralda e dar comida, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, dentro dos investimentos, a prioridade da divulgação do conhecimento que tem sobre a área da primeira infância, conhecimento científico, o que se faz em experiências, em políticas públicas, é muito importante. Ok. Acho que boa parte dos temas aqui, das perguntas que vieram já foram comentadas, mas eu tenho uma última pergunta aqui, que começa com, eu queria fazer para o deputado Osmar Terra, e a Alejandra já trouxe algum comentário do que alguns países fizeram nessa perspectiva da integração dos setores. Então, como marco legal, e qual a perspectiva de nós, em algum momento, termos, tanto em nível federal, e quais seriam as sugestões para que, em nível municipal também, houvesse essa integração entre saúde, educação e assistência para o desenvolvimento integral das crianças? Eu acho que isso, na medida que a lei for promulgada, isso vai começar a acontecer, né? Na medida que modelos sejam implementados também, o caso do PIN, o PIN foi implementado nos municípios e com comitês intersetoriais, né? Então, não é um comitê, não é a saúde. Tem município, por exemplo, a Marisa foi secretária lá de Caxias do Sul, antes de ser secretária do Estado, e em Caxias do Sul quem comandava era a educação, né? Ninguém queria tirar, ninguém ia disputar nada com a Marisa, né, lá. Então, a educação comandava. Em outros municípios, é a saúde que coordena, mas sempre é um comitê intersetorial. Então, eu acho que isso, até pela necessidade prática de ter eficiência, ter qualidade dos programas, isso vai se organizar, mas com a previsão legal, ajuda muito, né? Faz com que esse processo ande mais rápido. Nós vamos tentar fazer um esforço grande para este ano ainda. A gente tinha até pensado em aprovar e a presidente promulgar no dia 12 de outubro, né? Mas não deu. Os problemas na política lá do Congresso também, a cada 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, toda hora tem uma novidade, né? E a gente tem que sair correndo atrás, né? Os parlamentares hiperativos têm que sair correndo para tentar resolver algumas coisas. Então, mas eu acho que esse ano ainda nós vamos fazer um enorme esforço, como nós fizemos para aprovar praticamente no primeiro ano que se estabeleceu o marco legal, a discussão do marco legal, vamos fazer para aprovar no Senado também. Alejandra, você quer complementar? Bem, o que a gente observou ao fazer a revisão das políticas na América Latina é que não há uma fórmula, né? Tem países que criaram uma instituição para cuidar da primeira infância, né? Tem um órgão encarregado dessa coordenação. Em alguns casos funciona, em outros casos não funciona, né? A liderança da presidência é, sem dúvida, um fator importante, mas acho que também há
uma questão mais geral de cultura da condução das políticas públicas, né? Essa desarticulação afeta, eu acho que, de novo, como em muitas coisas, a educação infantil escancara alguns problemas que não são exclusivos da educação infantil. Eu acho que na primeira infância fica muito mais evidente os problemas da não articulação, mas a falta de articulação nas políticas públicas, ela gera problemas sérios de eficiência em termos gerais. A gente precisa gerar, enfim, acabar com os feudos que os ministérios, as secretarias são e, enfim, adotar uma cultura de trabalho intersetorial. Muito bem, eu acho que tem um recado importante aqui, e a prática da Fundação Maria Cecília também, com alguns municípios que estão aqui presentes, de uma articulação legal, local no município, entre secretarias, ela se dá aos modos do PIN, de uma maneira que não está formalizada numa lei, né? É uma estrutura mais ágil, e que o que circula ali é muito mais um compromisso e uma vontade de gerar um impacto positivo no desenvolvimento das crianças, e de se, de fato, integrar, trabalhar toda essa questão de como é que você tem uma resposta da saúde quando você identifica uma criança que tem uma questão na creche, uma questão de saúde importante, o mesmo em relação à assistência, quando se identifica uma situação, por exemplo, de violência, como é que você aciona um conselho de direitos do município, né? Então, essa articulação, ela não necessariamente você precisa de um grande arcabouço legal para que ela aconteça. Precisa muito mesmo de uma vontade política e de se estabelecer uma cultura de trabalho compartilhado, né? Bom, eu quero agradecer aqui, então, ao deputado Osmar Terra, que chegou aqui do Rio Grande do Sul há pouco tempo, conseguimos providenciar um almoço rápido aqui para ele poder contribuir com mais força, e a Alejandra também aqui pela contribuição. Muito obrigado.